encolerizou e fez o quê? E enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Esse texto é muito forte. Fortíssimo. Pastor? Aqui na lição traz a frase assim: sua atitude aborreceu a Deus, sua recusa tornou-os alvo da ira divina e, a não ser que se arrependessem sinceramente, em breve seriam condenados. Nós sabemos que é uma parábola, né? Uma história que pode ter sido verdade ou não. Para explicar uma realidade. Isso. E a gente entende que a gente vê claramente a justiça divina aí, né? A gente percebe que Deus é o Deus de amor, é o Deus que chama, é o Deus que busca, é o Deus que está ali insistindo. E nesse tempo nós temos a plenitude da graça de Deus, é o tempo que nós chamamos, né? E Ele está insistindo agora mesmo, esse assunto que está tão em alta, o coronavírus, né? E a gente percebe claramente que é Deus chamando o povo a um arrependimento, a uma mudança de atitude, e esse convite é para todos, é para todos. E aí a gente vê o quê? Que Ele ainda está agindo com amor quando convida, mas nós precisamos observar esse texto quando fala que ele se encolerizou. Aquelas pessoas que rejeitaram foram alvos da ira divina. E aí a gente traz a aplicação para a vida. Isso, né? Aí que eu queria ver com você. Você tem prestado atenção aos convites do Rei Jesus? Tem sido pronto em atendê-los? Quais têm sido as suas prioridades? Né? Você pode discutir em casa com os filhos, com a esposa, para o vídeo, dá uma discutidinha. A gente não vai fazer isso aqui para não alongar muito, mas a base para reflexão é isso. E a gente vai para o segundo ponto. Eu gostaria, Vera, que você desse uma lidinha rapidamente aqui, ou você que está nos ouvindo, leia essa aplicação para a vida, porque ela é muito importante. Ok, pode passar para frente. Convite estendido é o segundo ponto, né? Que vai dos textos de 8 ao 10. Esse versículo para mim é tremendo. Isso daqui, a continuação dessa história, dessa parábola, para mim é fantástica. Lê, pastor, por favor. Repetindo, né? Do 8 ao 10. Continuando a leitura. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. Continua lendo? Não, tá aí. Tá aqui. Então esse convite foi estendido aos que não quiseram, né? Tiveram lá a sua decisão, o seu fim. E agora esse convite é estendido a outro tipo de pessoas. E eu queria me ater aqui à questão do terceiro ponto aí, porque esse convite nos faz lembrar, por exemplo, do convite de Mateus, que fala: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? De Mateus 28:19 e Marcos 16:15. Então, quando Deus, na sua infinita misericórdia, Ele abrange agora um número maior de pessoas, né? Ele alcança, vamos dizer assim. Mas no terceiro parágrafo aí do ponto 2 diz assim: Paulo, pregando aos romanos, citou o texto do profeta Isaías para afirmar que o coração do povo de Israel estava tão endurecido que não conseguiam aplicar sua audição à mensagem, nem sua visão aos acontecimentos à sua volta, e por isso não se convertiam, não aceitavam o convite do rei. O apóstolo, isso está em Atos 28 e 27. O apóstolo dos gentios, que é Paulo, ele diz então que por esta resistência da nação de Israel,
O conhecimento a respeito da salvação foi enviado aos estrangeiros, aos que ouviram a mensagem e receberam com júbilo o convite do rei. Atos 28 e 28. Essa parábola faz a gente entender realmente como Deus, como que nesse momento, como Deus abrange. Ele olha para os gentios, ele olha para mim e para você, ele olha para a nossa nação, ele olha para outros povos. É lógico que na sua infinita misericórdia, poder e onisciência, isso lá desde a eternidade, como Deus é eterno, não tem início nem fim. Isso já estava determinado por ele, que ele alcançaria outros povos. Mas a parábola traz essa visão para a gente, né? Traz essa condição de que Deus realmente abrange, esse convite é estendido a muitos outros, né? E aí a gente pode ir mais rapidamente para a aplicação para a vida aqui, pastor. Pode ler, faz favor. Todos somos convidados de segunda época. Em segunda chamada, fomos alcançados pelo convite dos servos do rei. Você tem considerado isto e sido grato? E jamais todos os que são convidados e o aceitam estão comissionados a anunciarem a mensagem a outros. Você se tornou alguém que leva o convite? Comente aí com os seus, se você realmente já se tornou alguém que leva esse convite de Jesus. Se não, precisamos nos tornar, né? Eu mesma preciso fazer mais esse convite, né, para outras pessoas, que é senão o quê? Venha Cristo, só Ele é a salvação para a nossa vida, né? E puxa vida, né, gente? Vamos pensar aqui. Quem é que convida? Ele está falando a respeito da salvação eterna. Ele está te chamando, né, ou lhe chamando, a você e a mim, para a gente ter essa certeza que na eternidade isso vai acontecer pela fé. Então, vai acontecer na eternidade. E pela fé nós aceitamos isso e esperamos isso. Eu me lembrei daquela música agora que fala, né? Enquanto espero, eu louvarei. Enquanto o espero. Né? Então, nós como cristãos, a gente percebeu já esse convite estendido e a gente vive por ele, esperando que na eternidade a gente continue desfrutando dessa bênção que a gente já começou a receber aqui. Vamos então para o terceiro ponto, que é a necessidade de preparo. Esse ponto também é muito interessante. Interessantíssimo. Mateus 22, de 11 a 14, vai falar como que os convidados tinham que se apresentar diante ou naquela festa. Eles deveriam estar preparados. Então vamos lá. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esse ponto que nós vamos ler, que a revista traz um texto muito bom, que diz assim: segundo o antigo costume, quando alguém muito rico dava uma festa, distribuía trajes especiais aos convidados. Né? Não usar estes vestidos era sinal de desonra, de falta de consideração para com o dono da festa. Era desprezar um presente do anfitrião. Na parábola das bodas foi exatamente o que aconteceu. Alguém havia penetrado na festa, mas se recusava a usar as vestes características. Sabe o que eu lembrei? Por exemplo, quando alguém vai se casar hoje em dia e fala para os padrinhos, né, as madrinhas principalmente, que cor do vestido eles devem usar. Então, é muito desagradável uma madrinha chegar lá... As gravatas combinando com a cor do não vestido. Então, pensa bem, todo mundo combinou com vestido rosa,
aí aparece alguém de vestido verde, né? Tá destoando, a coisa tá feio aquilo ali. E ali na parábola das bodas a gente percebe isso, né? Que a pessoa que estava sem aquelas vestes, ela é questionada. Leia aqui, pastor, por favor. Na religiosidade interessante, contemporânea... olha, entendam bem isso aqui. Na religiosidade contemporânea, muitos acham que poderão alcançar as bênçãos da salvação mediante a prática de alguns rituais ou dedicando uma parcela